Aleluia. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Carta aos Efésios, capítulo 5. Somente o versículo 18. Aleluia. Amém? E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos, pela sua graça e misericórdia que se estende nas nossas vidas dia após dia. Louvado seja o Senhor Jesus, que sempre fala ao nosso coração. Agradecemos, Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor Jesus, pela oportunidade de nos reunirmos no seu santo e poderoso nome, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo aqui diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Algumas versões há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo nos traz aqui uma ordenança da parte do Senhor. Enchei-vos do Espírito. E quando a gente pensa no termo se encher, a gente logo se lembra que estar cheio é estar completamente preenchido por alguma coisa. Então, se encher do Espírito Santo do Senhor, do Espírito Santo de Deus, é estar totalmente preenchido por Ele, de forma que não haja mais espaço para nós no nosso ser. E o texto é claro, irmãos. Ele diz que a função de se encher do Espírito é nossa. O verbo está no imperativo. Então, é uma ordenança do Senhor. A função é minha e a função é sua, irmãos. Não é a função do Espírito Santo se derramar sobre nós. É a nossa função buscar estarmos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. E eu estava no metrô, meditando e falando com o Senhor, porque a gente nada tem, irmãos. Se o Senhor não ministrar no nosso coração, a gente volta para sentar, porque da nossa parte nós não temos nada, irmãos. E eu falava com o Senhor a respeito disso, que eu poderia trazer à sua igreja nessa noite, porque a palavra do Senhor é aquilo que nos alimenta. E eu tenho por costume ir ouvindo louvor. E nesse dia eu me lembro que eu estava ouvindo os louvores e estava aconselhando uma colega que falava comigo através do WhatsApp e de repente, irmãos, eu comecei a sentir tão forte a presença do Espírito Santo de Deus que me veio aquela vontade de chorar, e a gente tem que se controlar, porque quando a gente sente a presença de Deus, é difícil a nossa carne resistir. E aquela alegria invadiu o meu coração, tamanha era a presença santa do Senhor. E aí eu comecei a pensar em quem eu era antes de conhecer o Senhor Jesus. E depois eu me lembrei de todas as coisas que o Senhor já fez por mim. E aí eu pensei como é importante a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. A gente está dentro de um transporte público, irmãos, onde cada um tem ali o seu pensamento. Tantas coisas a gente presencia, coisas boas, coisas ruins, e a gente fecha os nossos olhos e a gente começa a falar com o Senhor, e a gente começa a entregar o nosso louvor a Ele com o nosso coração,
E a presença do Senhor Jesus invade o nosso ser, irmãos. Seja qual for o lugar onde nós estejamos, irmãos. E aí o Senhor foi me fazendo lembrar de tantas coisas. E isso trouxe alegria ao meu coração, irmãos, e eu entendi o quanto o Espírito Santo é precioso, irmãos. Porque ele nos faz lembrar. Ele nos faz lembrar da palavra do Senhor. Ele nos faz lembrar daquilo que nós não podemos fazer. Ele nos faz lembrar daquilo que nós devemos fazer. Ele nos faz lembrar das lutas que nós já passamos. Ele nos faz lembrar das vitórias que nós já tivemos. Ele nos faz lembrar, irmãos, daquilo que a gente não pode esquecer, daquilo que é bom para nós. Ele nos faz lembrar de todas as coisas. E aí, logo, eu me lembrei de como são as pessoas, de uma maneira geral, quando alguém faz alguma coisa que entristece o ser humano. A pessoa pode ter feito muitas coisas boas, mas no momento em que a pessoa faz algo que entristece o coração do outro, tudo fica para trás, a pessoa se esquece de tudo aquilo. E a gente entende que isto é fundamental nas nossas vidas, irmãos. Nos lembrar. E essa presença tão maravilhosa do Espírito Santo, ela sempre nos faz lembrar. Porque a gente esquece muito rápido das coisas, né? E quando vem o dia mau, muitas pessoas se esquecem de todos os bens que o Senhor Jesus já fez. E quando a gente se enche do Espírito Santo de Deus, irmãos, até que não haja mais lugar para outras coisas, como disse aqui o texto, nós, então, entendemos muitas coisas, irmãos, e a gente até pode dizer assim, mas eu tenho o Espírito Santo, e é verdade, nós temos. Se nós não tivéssemos, não estaríamos sentados aqui, porque é Ele que nos convence, não é do pecado, da justiça, do juízo. Se não fosse Ele, nós não creríamos no Senhor. Mas, apesar de termos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, a gente... Será que nós já paramos para pensar o quanto o Espírito Santo de Deus tem de nós, irmãos? Quando a gente sabe que nós somos crentes, que nós guardamos a palavra, mas a palavra do Senhor aqui foi clara, irmãos, e ela diz que se encher do Espírito Santo não é uma opção, é uma ordenança. E se é uma ordenança, nós temos que obedecer. E se nós não obedecermos, então nós estamos falhando com o Senhor, estamos falhando na nossa obediência, irmãos. O diácono Márcio, há instantes, ministrou aqui sobre a ordenança do dízimo e da oferta na casa do Senhor. E muitas vezes, como ele já disse, a palavra do Senhor é distorcida. E diante do altar do Senhor, muitas vezes, como já mencionou aqui o nosso pastor, a palavra, ela também é distorcida. E se o Senhor disse aqui, através do seu apóstolo, que nós temos que não nos embriagar com o vinho em que há contenda, mas encher-vos do Espírito Santo, então nós temos que meditar nisso, irmãos. Nós temos que pensar que estar santo significa que o meu eu não tem que existir. Porque se sobrar um pedacinho de mim, ainda existe o eu. E para estar cheio dele, o meu eu tem que se esvaziar. E isso é a nossa tarefa, irmãos. Porque muitas vezes a gente quer de Deus, mas a gente não quer se doar a Deus. Muitas vezes a gente busca, a gente deseja, mas a gente não se doa para Deus. A gente faz até onde para nós pode parecer conveniente, ou a gente acha que até ali a gente consegue fazer.
essa busca, irmãos, tem que ser constante. Nós não vemos mais igrejas cheias pelas campanhas de buscar o Espírito Santo de Deus. E nós temos, irmãos, por obrigação de buscar o Espírito Santo de Deus. Nós temos que nos encher a cada dia. E nós não é algo que a gente vai se colocar, ele não entra do nosso ser hoje e amanhã ele vai embora. Mas a gente precisa entender, irmãos, que existe um processo de santificação. E nós temos que, por obrigação, nos santificarmos. Porque a palavra do Senhor assim nos ensina, irmãos. É como o pastor Eduardo, ele sempre diz, irmãos, se nós estamos ouvindo de novo, é porque nós ainda precisamos ouvir. É porque a gente ainda não mudou. E se o Senhor diz que nós temos que buscar mais o Espírito Santo de Deus, então nós temos que buscar mais o Espírito Santo de Deus, irmãos. E aí a pergunta que veio ao meu coração, eu digo para mim e para você, irmãos, o quanto é que tem de você ainda na sua vida? O quanto tenho de mim ainda na minha vida? O quanto a Roseli ainda fala? O quanto a Roseli ainda faz? Porque é o Espírito Santo, irmãos, que habita na minha e na sua vida, que tem que comandar. É o Espírito Santo, é a voz do Espírito Santo de Deus que nós temos que seguir. É a Ele que nós temos que obedecer, irmãos. E um crente cheio do Espírito Santo precisa ser santo, irmãos. E como pode ser um crente cheio do Espírito Santo? Ele precisa ser santo no seu caminhar, ele tem que ter uma vida reta diante do Senhor. Mas como eu posso dizer que eu sou cheia do Espírito Santo de Deus se eu não perdoar? Como eu posso dizer que eu sou cheia do Espírito Santo de Deus se eu não amo o meu irmão? Como eu posso dizer que eu sou cheia do Espírito Santo de Deus se eu não me importo com a dor de quem está do meu lado? Como eu posso dizer que eu sou cheia do Espírito Santo de Deus se o maior mandamento do Senhor, que é amar uns aos outros como Ele amou, como nós podemos dizer, irmãos, que nós somos cheios do Espírito Santo, se isso nos falta? Então, ainda existe muito de nós, irmãos. E é exatamente aí que eu queria chegar, irmãos. Porque parece muito óbvio. A gente vem na igreja, a gente fala em língua estranha, a gente pula no poder, a gente sente a presença de Deus, a gente chora, a gente pula no fogo, a gente faz todas essas coisas e a gente sabe o quanto é maravilhoso. Mas ainda existe de mim e de você? Ainda, irmãos, nós continuamos fazendo coisas que nós sabemos que não é agradável ao Espírito Santo? Como está o meu coração, irmãos? Como está o seu coração? Como nós estamos diante do Senhor Jesus? Se nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, então nós temos que ser santo como o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Eu já ouvi muitas vezes, em cima de altares, as pessoas dizendo, venha como está e assim permaneça. Deus não quer nada, Deus só quer o seu coração. Mas 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É isso, irmãos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, nesse mesmo versículo, ele nos adverte, ele diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. A gente começa a pensar como é o efeito do álcool na vida de alguém. A pessoa, quando ela vai ingerir uma bebida alcoólica, logo ela tem os seus sentidos alterados. A visão muda, a consciência muda, o comportamento muda.
E quanto mais ela se encher do álcool, mais dominado pelos efeitos do álcool essa pessoa fica. E aí a comparação que o apóstolo Paulo diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. E quando, irmãos, alguém está cheio do Espírito Santo de Deus, então ela tem uma outra visão, ela tem um outro comportamento, ela tem um outro sentimento, ela tem uma outra vida, ela tem tudo diferente. E quanto mais cheio do Espírito Santo nós nos tornamos, mais parecido com o Senhor nós ficamos. Aleluias. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais os nossos pensamentos ficam de acordo com a vontade do Senhor. Quanto mais nós buscamos o Espírito Santo, mais frutificados no Espírito nós somos, irmãos. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5:22. Quantos mais cheios do Espírito Santo de Deus nós formos, mais amor uns pelos outros nós vamos ter. Quanto mais cheios do Espírito Santo nós formos, mais longânimos nós vamos ser. Porque é muito fácil a gente apontar o outro, irmão, e dizer que aquela pessoa não vem para Jesus, ou que a pessoa isso, ou que a pessoa aquilo, ou que a pessoa desistiu muito rápido de Jesus, ou que a pessoa não aguentou porque ela precisa se esforçar mais. E se o Senhor Jesus tivesse desistido de mim e de você? Ser cheio do Espírito Santo, temos que ser longânimo também. A Bíblia fala que nós temos que sermos tolerantes com os fracos na fé. Quanto mais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quanto mais cheios do Espírito Santo de Deus nós formos, mais benignidade vai haver em nós, irmãos. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais bondade, mais mansos seremos. Porque muitas vezes somos crentes, mas basta um carro fechar no trânsito que a gente fala, ai, abençoado. Mas a gente sabe muito bem que o abençoado é uma expressão de fúria naquele momento. Muitas vezes a gente se irrita com facilidade, perde a paciência, irmãos. E se quando nós éramos fracos na fé, se aqueles com quem nós nos relacionássemos também não tivesse paciência conosco? Pastor Fernando foi um que me aturou por muito tempo. Todas as dúvidas que eu tinha, era lá na casa dele que eu batia. E eu sei que ele deve ter me respondido a mesma coisa por milhões de vezes, mas sempre com muita paciência. E é isso, irmãos. É isso que nós temos. Temperança, irmãos. Nada ao extremo. Nós não somos os super santos, irmãos. Nós não somos perfeitos. Nós falhamos, sim. Esses dias eu conversava com uma pessoa e eu disse que, no começo da minha conversão, eu achava que a igreja era lugar de pessoas perfeitas. Que não havia espaço para a pessoa falhar ou errar. E aí, quando verdadeiramente eu me converti, eu entendi que a igreja é uma reunião de pessoas imperfeitas, buscando a perfeição em Cristo Jesus. É isso que nós somos, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O pastor Eduardo sempre nos fala da gratidão, irmãos. Se lembra de quem ele era antes do Senhor Jesus. E é isso que nós temos que ter, irmãos, na nossa mente. Nós só somos o que somos porque Ele habita em nós. Nós não somos generosos porque somos muito bonzinhos. Nós somos o que somos e a virtude que nós temos é porque a virtude do Espírito Santo de Deus que habita em nós
está sobre nós. E é isso que nos faz sermos melhores, irmãos. Não que nós sejamos melhores que os outros, mas somos pessoas melhores, porque aquele que é perfeito, ele habita em nós e ele nos santifica. E esse é o motivo da nossa santificação. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que nós nunca venhamos nos envaidecer e pensar que nós somos tão santos que nós já conhecemos a palavra o suficiente, que a palavra já não é mais para nós. Porque se assim fosse, o Senhor não nos traria para ouvir de novo. Todas as vezes que nós ouvirmos de novo a mesma palavra, que nós venhamos nos lembrar que o Senhor é misericordioso e que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos faz lembrar, ele vai falar novamente, 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 porque a palavra do Senhor diz que ele corrige aquele a quem ama. E se o Senhor ama, e nós sabemos que ele ama a mim e a você, e essa é a razão de nós estarmos aqui, porque o grande amor do Senhor nos alcançou lá na cruz do Calvário, e esse é o motivo de nós estarmos aqui, irmãos. E quando nós ouvirmos, que nós venhamos agradecer, por mais uma vez nós estamos ouvindo, mais uma vez nós estamos sendo corrigidos, mais uma vez o Espírito Santo de Deus está nos lembrando que nós precisamos buscar mais do seu Espírito. Aleluias. Se não fosse o Senhor Jesus, irmãos, onde nós estaríamos? Por isso, não se engane, irmãos. Seja cheio o tempo todo, irmãos. Não se canse de buscar. Não se canse de clamar. Não se canse de dobrar o seu joelho. Não se canse de buscar a presença do Senhor Jesus. Não se canse de se santificar, de se corrigir, de falar, Senhor, me perdoa, tira do meu coração aquilo que não te agrada. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso amar mais o meu irmão. Eu preciso me santificar mais. Eu preciso buscar mais a sua face. Eu preciso estar cheia do Senhor. E todas as vezes, irmãos, que algo em nós, da nossa carne, se manifestar, lembre-se, ainda está faltando nos preencher mais e mais do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor Jesus possa falar melhor ao nosso coração. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus. Aleluia.